Você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para continuar fazendo oposição e resistência a esse governo bandido. Eu vou começar o vídeo mostrando um áudio do Valdemar da Costa Neto confirmando que o Bolsonaro vai se filiar ao partido dele. Se você não quiser escutar bandido falar, pula 1 minuto e 20 segundos aqui do vídeo. Ó, Valdemar da Costa Neto. Sempre falo com o presidente, sempre tive contato com o Bolsonaro. E agora nós tivemos um contato anterior, que as coisas andaram, e tanto é que eu fiz aquela nossa gravação convidando o presidente para vir para o partido. Hoje ele me informou que falou com o Ciro e que falou com os outros partidos, quer dizer, ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur, vamos apoiar, e depois de nós vai vir o PRB. Todos têm que crescer, todos têm que ter essa vantagem. E não pode ficar para trás. Nós temos que, se nós temos um grupo, temos que estar unidos. Mas ele falou comigo que falou com o Ciro hoje, e o Ciro entendeu, e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver quando que vamos fazer essa filiação, tá bom? Aqui o Valdemar da Costa Neto confirmando, e o Bolsonaro depois confirmou, que o Bolsonaro será afiliado ao PL, que é o Partido Liberal. O Valdemar da Costa Neto, eu posso falar que ele é bandido porque ele é condenado, ficou preso pelo STF. Diferente de alguns, veja bem, de muitos condenados da Lava Jato que tiveram a pena suspensa ou a condenação anulada. Eu não estou falando do Lula, não estou falando de vários outros que tiveram a condenação anulada pelo juiz ladrão Sérgio Moro. O caso do Valdemar da Costa Neto, não. Ele não foi perseguido por juiz algum, ele teve amplo direito de defesa, ele foi condenado por corrupção. Ele é bandido, bandido mesmo. Tá, o Valdemar da Costa Neto confirma que o Bolsonaro se filiará ao Partido Liberal. E aí, o que acontece? O Bolsonaro se filiando ao Partido Liberal, o vice do Bolsonaro deve ser alguém do Partido Progressistas. Há uma chance pequena de que seja alguém do Republicanos. O Bolsonaro, ele não tá percebendo uma coisa que eu vou te falar. Talvez eu falando, muito bolsonarista assiste o vídeo e vai lá falar pro Bolsonaro. Ó, eu vou te falar, o Bolsonaro está entrando numa bela de uma armadilha. Por que armadilha? Porque o Bolsonaro, ele vai colocar um vice que é um político. O único motivo pelo qual o impeachment do Bolsonaro não avançou é porque o vice do Bolsonaro é o Mourão. Esse é o único motivo. Você fala com qualquer um dos caciques do Centrão. Fala, ó, se o Bolsonaro tivesse como vice o Arthur Lira, por exemplo, o impeachment tinha andado, outro presidente colocaria o impeachment? Colocaria. Já o Rodrigo Maia teria pautado o impeachment lá atrás. E se o vice do Bolsonaro fosse o Valdemar da Costa Neto, pô, já tinha passado o impeachment do Bolsonaro. Porém, como é um Mourão e ninguém quer um militar na presidência, os políticos têm medo de militares na presidência, a gente sabe muito bem os motivos, não pautaram o impeachment do Bolsonaro, a não ser que, olha, uma coisa muito grande acontecesse, o Bolsonaro brigasse com todo o Congresso e tudo mais, o que não acontece. O Bolsonaro, pelo contrário, ele foi sendo enquadrado, e quanto mais enquadrado o Bolsonaro foi, mais ele entrou no balaio do Centrão e mais ele foi liberando dinheiro para que o Centrão pudesse roubar. E hoje eles estão em cima de uma verba assim, prestes a roubar 60 bilhões de reais no ano que vem, fora os 16 bilhões que já estão roubando esse ano. Quer dizer, a coisa tá boa pro pessoal do Centrão. O que o Valdemar da Costa Neto fala é o que eu falei aqui há alguns dias. Tá uma briga no Centrão porque os partidos estão rivalizando uns com os outros. O Partido Progressista, o PP, quer eleger 80 deputados no ano que vem. Só que para o Partido Progressista eleger 80 deputados, o PL, por exemplo, não pode eleger também 80, porque não tem espaço para os Republicanos, para o PP e para o PL, e depois para o PRB, que ele aqui citou, que também está querendo crescer, para cada um desses partidos elegerem 80 deputados. Ou seja, o plano de um vai contra o plano de outros. Então, os partidos começaram a brigar pela filiação do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, ele teve problemas com o Arthur Lira há algum tempo. E o Arthur Lira, apesar dele não ser o presidente do partido, o presidente é o Ciro Nogueira, que hoje é amigo do Bolsonaro, hoje, o Arthur Lira meio que fez com que baixasse o ânimo do Partido Progressista de querer filiar o Bolsonaro e do Bolsonaro de querer se filiar ao Partido Progressista. O Valdemar da Costa Neto, que é bandido profissional, viu ali a deixa e falou, não, vem pra cá, Bolsonaro, vem aqui, eu te dou o que você quiser aqui. O Bolsonaro, ele quer escolher os candidatos ao Senado ou a governador. E o PL vai falar que, ó, a gente escolhe alguns candidatos, você escolhe outros, e aí a gente vai junto, aí vamos ver no que vai dar. Veja bem, isso tudo está condicionado
a decisão do STF de legalizar a roubalheira, que são as emendas de relator, que é o Bolsolão. Se o STF, por acaso, der uma surpresa e os ministros não se venderem ao bolsonarismo e falarem, ó, não tem emenda de relator, não tem Bolsolão, não existe mais, isso tudo vai por água abaixo, isso tudo vai para espaço, porque ninguém vai querer se colar ao Bolsonaro, que vai ser um cara que todo mundo sabe que não apenas não vai se reeleger, como será descartado o mais rápido possível. Porém, com a verba ali, eles querem o quê? Esses 4 partidos roubando muito dinheiro público para que eles possam tentar eleger o maior número de deputados possível. E aí, esses deputados do Centrão, eles fazem o cerco ao Bolsonaro, o Bolsonaro fica completamente enquadrado. Vamos lembrar que o Bolsonaro sempre foi um deputado do Centrão. Sempre. O Bolsonaro nunca foi de partidos que não eram do Centrão. Sempre esteve ali. E o então deputado Jair Bolsonaro, ele só foi oposição em parte do governo Fernando Henrique. Mesmo assim, ele era oposição, mas ele e o partido dele sempre votavam a favor do governo. No governo Lula, o Bolsonaro votava em praticamente tudo com o governo Lula. O governo Lula, para quem não sabe, na Câmara dos Deputados, quando há votações, tem a orientação de cada bancada, ou seja, cada partido orienta a sua bancada e também tem a orientação do governo e da oposição. Muita gente não sabe, mas existe uma bancada chamada bancada do governo. Oficialmente, na Câmara dos Deputados, tem a bancada da oposição, tem a bancada da maioria, a da minoria e a bancada do governo. Quando viram o então deputado federal Jair Bolsonaro, tudo que a bancada do governo Lula falava, o Jair Bolsonaro votava 80% com a bancada do governo Lula. Quer dizer, ele era um deputado do Centrão e era governista, sempre governista. Então o Bolsonaro agora ele volta às origens dele, que é do Centrão. A diferença é que ele era do baixo clero, agora ele fica lá em cima como o presidente. Porém, se o Bolsonaro dá uma desgraça muito grande, ele se reelege. O Centrão vai chegar e falar, opa, eles vão trabalhar com tudo pela eleição do Bolsonaro, sabendo que o vice é um deles. Eles vão falar, Bolsonaro, a primeira, Bolsonaro, tchau, agora é nosso. Agora nós teremos a presidência. Aí ficará um presidente. O difícil vai ser convencer alguém a ser vice do Bolsonaro, porque qualquer deputado, quem é deputado, estavam falando, quem pode ser o vice do Bolsonaro? Eu vi até na Globo News, gente falando, pode ser o Arthur Lira, será? O Arthur Lira não é louco de ser vice do Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro não tem chance nenhuma quase de ganhar a eleição. O Arthur Lira perde o mandato dele, perde o foro privilegiado e se ferra de verde e amarelo. Não. Provavelmente será alguém que é senador. Algum senador eleito em 2018. Por quê? Porque senador tem 8 anos de... Quase que eu faço certo. 8 anos de mandato. E aí, muita gente concorre ao Senado, porque aí, depois de 4 anos, tenta virar governador ou pode concorrer à vice-presidência. Então, provavelmente, algum senador será vice do Bolsonaro ou algum político que não tenha mandato e que não queira se tornar deputado. Porque dificilmente um deputado vai arriscar perder o foro privilegiado para ser vice de alguém que está muito atrás nas pesquisas. Então tá assim, agora o Bolsonaro, ele avisa o pessoal do Partido Progressista, eu vou pro PL, o Partido Progressista vai ter gente que vai se revoltar e vai ter gente que vai ficar aliviada. O Arthur Lira vai se irritar, porque quando ele começou a brigar com o Bolsonaro, ele não imaginava que isso ia causar o fato do PL chegar e abocanhar o presidente da República, mas ele vai começar agora a pressionar para que o vice seja do Partido Progressista. O Ciro Nogueira e o Bolsonaro estão juntos, mas veja bem, o Ciro Nogueira já falou, e isso vazou na mídia, ele falou, olha, dependendo de como estiverem as pesquisas, a gente pode adiantar a saída do governo Bolsonaro. A gente pode não apoiar o Bolsonaro na eleição. Depois, ele viu que pegou mal porque vazou, ele deu uma entrevista no Globo News e ele falou, não, a gente vai com o Bolsonaro até a eleição, não tem como a gente não ir. Porém, ele só confirmou isso após a votação da PEC dos precatórios. Só. E sabendo que eles iam tentar comprar o STF para o STF se vender e o STF legalizar a mamata. Porque sem PEC dos precatórios, quando parecia que não ia passar, o Ciro Nogueira já estava falando, em janeiro, fevereiro, a gente desembarca do governo. Eu saio do ministério, a gente desembarca. Não dá para ficar aqui, é um barco furado, é um barco que vai afundar. Então, agora, com a PEC dos precatórios se passar, o Bolsonaro deu uma entrevista ontem na Jovem Pan dizendo que vai ter um problemão no Senado. Aí, eu vi uma matéria, nossa, que jornalismo mal feito. E se inscreve aí no canal, tem que ler cada coisa. Eu li uma matéria no Antagonista dizendo que só há 6 senadores, eu falo 5, faço 6, são 6 senadores apenas contra a PEC dos precatórios publicamente. Só que a matéria do Antagonista é uma matéria burra. Ele falou que 4 senadores do Podemos, aí falou o Contarato e mais um da Rede. 6 senadores são os únicos que estão contra a PEC dos precatórios. Mas o Bolsonaro falou, teremos um problemão para aprovar essa PEC no Senado. Por quê? Porque o MDB do Renan Calheiros, da Simone Tebet, o MDB quase todo é contra. Veja bem, o líder do governo Bolsonaro no Senado é do MDB.
O líder do governo Bolsonaro no Congresso também é outro senador do MDB, são 2 senadores do MDB. E, mesmo assim, o Renan Calheiros, ele tem tanta força ainda no Senado que ele consegue mobilizar 15, 20 senadores contra. Tinha um grupo chamado Muda Senado, que era um grupo liderado pelo Álvaro Dias, Sérgio humorista, assim como Moro. Moro o protegeu na Lava Jato, o livrou da prisão e tudo mais. Pois bem, esse grupo tinha 41 senadores, hoje tem menos, tem cerca de 30 senadores. Só que 30 senadores é quase o que eles precisam para barrar a PEC dos precatórios. Se todos os senadores desse grupo fecharem questão contra a PEC teria 81 senadores, menos 30, precisa de 49 votos para passar. 81 menos 30 são 51 votos. Porém, esse grupo Muda Senado não inclui os senadores do PT, os senadores do PDT, não inclui. O PDT se vendeu, né? Mas não sabemos se no Senado também vai se vender. Mas não inclui os do PT. Se os do PT votam contra, obviamente, já passa o número de votos necessários para barrar a PEC dos precatórios. Então, Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro sabe disso, o Ciro Nogueira sabe disso, o Arthur Lira sabe disso, eles já começaram a tentar comprar os senadores. Vamos ver agora os próximos passos. Vou mostrar aqui o nosso carro de som em Palhoça, Santa Catarina, ó, denunciando os crimes desses malditos. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro.